Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal e também a aula de número 2 do nosso curso Capacitação Profissional em Libras. Lembrando que vão ser mais de 20 vídeos sobre esse assunto. Então, se você não quer perder nenhum, é muito importante que esteja inscrito no canal, porque assim, a cada nova postagem minha, você será notificado. O tema da nossa aula de número 2 é a história dos surdos no Brasil e no mundo. Vamos começar falando do povo hebreu. A lei hebraica traz a informação a nós de que os surdos eram vistos como surdos mudos e também como crianças, ou seja, para eles os surdos nunca amadureciam. Exatamente por causa disso é que os surdos vão ser protegidos por suas famílias nessa época. E esse tratamento mais humano provavelmente era dado aos surdos em vista da religião dos hebreus naquela época. É um pouco estranho a gente pensar nessa questão dessa lei deles, porque ao mesmo tempo que eles aceitavam, por exemplo, o apedrejamento das pessoas por não seguirem aquelas regras de moral da época, eles banalizavam a vida, retiravam a dignidade humana de muitas pessoas por coisas muitas vezes supérfluas. Eles também demonstravam ali que suas leis tinham o que seria os primórdios do que hoje nós temos como os direitos humanos, que nós acreditamos ter basicamente por completo. Enquanto em parte a lei podia ter alguma forma de tratamento melhor, ela também tinha suas injustiças. Mas comparado às nações ali ao redor e de épocas posteriores, o tratamento deles eu não vou dizer que era melhor para os surdos, mas era menos pior. Porque, sinceramente, a gente ser encarado como uma criança o resto da nossa vida é receber dignidade? É ser uma pessoa respeitada na sociedade? Creio que não, né? Vamos notar agora como é que outro povo encarava os surdos. Agora, os egípcios, no Antigo Egito. No caso dos egípcios, a coisa já era um pouco mais diferente. É até engraçado, eu acho, pra gente hoje, e estranho, porque eles adoravam as pessoas surdas. É isso mesmo, eles encaravam os surdos como deuses. Esse pensamento se devia muito também às crenças que eles tinham em sua época, à forma de sociedade que eles tinham. Por quê? Para eles, os surdos eram responsáveis pela mediação entre os faraós e os deuses. Por isso, eles eram muito temidos pela sociedade da época. Eles tinham cargos ali de autoridade e eles eram já não só valorizados, eram super valorizados. Aí já era um outro extremo nessa época dos egípcios. Quando nós vamos falar agora da Grécia Antiga, falamos de uma mudança radical na história dos surdos. Na verdade, esses tempos de vivência dos surdos na Grécia Antiga foram muito sombrios e problemáticos, porque eles sofreram com muitos preconceitos e discriminação. Nós sabemos que os filósofos tinham grande influência no pensamento dos gregos. Eles eram encarados como aqueles pensadores que tinham pensamentos superiores sobre o restante ali dos gregos. Então, as pessoas aceitavam todas as ideias, tudo que eles falavam. Aristóteles, por exemplo, acreditava que o ouvido era o órgão mais importante do nosso corpo para receber educação. E se os surdos não podiam ouvir, eles também não poderiam ser educados. Então, eles eram incapazes de raciocinar, eram pessoas incompetentes. Os gregos também acreditavam que as línguas eram fundamentais para o ser humano, inclusive para nos diferenciar dos animais. Então, se você era surdo, você não ouvia, não falava, não conversava, não aprendia a língua dos gregos, você não se comunicava, você não tinha uma língua, logo você não era humano, era encarado como um animal, um irracional, um ser humano com um desenvolvimento ali retardado. Infelizmente era dessa forma que eles viam o surdo. Sócrates,
que existiu, foi um dos filósofos de maior sucesso, né? Até hoje é um dos mais conhecidos, e ele existiu antes de Aristóteles também. Ele nasceu e viveu antes dele, já tinha um pensamento mais assim evoluído sobre o surdo, porque ele chegou a citar que era aceitável que o surdo tivesse ali uma comunicação por meio de gestos. Infelizmente, aquela sociedade grega na época não aceitou bem essa ideia de Sócrates, mas as ideias que formavam preconceitos eles aceitaram muito bem e que traziam um grande valor e reverência à língua falada e à audição. Isso eles, ouvintes, valorizaram e muito. E por causa de toda essa situação, infelizmente, as pessoas com deficiência e os surdos acabavam sendo negligenciados, tendo seus direitos negados naquela época. Até mesmo casamento era proibido até o século XII para uma pessoa surda. Então foram muitos os efeitos negativos por causa dessas ideias desses grandes pensadores do passado. Vamos tratar agora da Roma Antiga. Os romanos foram muito influenciados pelos gregos, porque, como todos sabemos historicamente, né, a Grécia foi invadida pelos macedônios e um tempo depois Roma invadiu todos os territórios dos macedônios, o que incluía a Grécia também. Então acabou invadindo a Grécia. E ao chegar lá, os romanos se encantaram com aquela cultura dos gregos e acabaram se apropriando dela, internalizando as suas ideias e as suas crenças, o que incluiu também os preconceitos que eles tinham. Então, na sociedade romana, os surdos não foram vistos de uma maneira muito diferente do que eram na sociedade grega. Os gregos e também os romanos tinham o ideal de perfeição. Todas as pessoas que não estivessem de acordo com esse ideal, no caso apresentassem algum tipo de deficiência, eram excluídas da sociedade ou eram mal vistas pelas pessoas. O sofrimento das pessoas surdas não parou por aí. Na China antiga, eles eram lançados ao mar. Em Esparta, eles eram jogados de cima de precipícios sobre rochedos. E quando nós falamos lá dos gauleses, eles eram sacrificados nos rituais que eles faziam. Saindo da antiguidade e chegando mais próximo aos nossos dias, já na Idade Média, vamos perceber como é que aquela sociedade da época encarava a pessoa surda, com a influência fundamental da Igreja Católica, sobretudo inicialmente quanto à discriminação dessas pessoas, desses grupos. Para a Igreja Católica naquela época e para os seus adeptos também, a pessoa surda não era filha de Deus, até mesmo merecendo a morte, como chegou a acontecer muitas vezes. Muitos surdos foram mortos e muitas pessoas deficientes também foram assassinados como bruxos ou bruxas. E vocês sabem como eram as mortes nessa época, né? As pessoas eram decapitadas ou então morriam queimadas, jogadas de precipícios, afogadas. Eram mortes muito cruéis por ter simplesmente nascido com uma deficiência, algo que a pessoa nem escolhia. Até mesmo Santo Agostinho, que era um dos grandes nomes ali da Igreja Católica, que viveu entre o século IV e o século V, início ali da Idade Média, chega a citar que a pessoa que nasce surda nasceu assim por culpa dos pais dela que cometeram pecados. Ou seja, a pessoa surda vai estar nessa condição porque os pais cometeram pecados ou ela cometeu. Existia um outro fator de exclusão da pessoa surda naquela época, que era justamente por ela ser surda, ela não teria condições ali de citar os sacramentos da igreja, de confessar os seus pecados, de participar de comunhão e de todos os eventos ali religiosos e todos aqueles procedimentos que eles acreditavam ser necessários para a pessoa conseguir a salvação. Eles eram vistos como indivíduos de alma mortal, ou seja, para que eles alcançassem a imortalidade, precisariam fazer tudo aquilo que apenas ouvintes
pessoas com todos os seus sentidos podiam fazer. E aí o que acontece em meio a esse contexto? Santo Agostinho tinha um pensamento muito parecido com o de Sócrates. Na verdade, ele concordava com ele, de que os surdos deveriam se comunicar por uma língua gestual. E esse pensamento que Santo Agostinho tinha, não pense que era assim para ajudar a pessoa surda naquela época, porque ele queria que o surdo estudasse, ele queria que o surdo trabalhasse, fosse reconhecido na sociedade como um cidadão, fosse mais respeitado. Não era esse o objetivo. Ele queria ensinar os sinais aos surdos, educá-los por meio de sinais, exatamente para que eles tivessem um meio de se confessar. O objetivo dele era, no caso, a salvação daquela pessoa surda. Por isso, a igreja começa a se empenhar na educação dos surdos por meio dos sinais. Devido à influência grande que a Igreja Católica tinha naquela época, essas pessoas surdas então começam a ser novamente aceitas na sociedade e mais bem vistas, porque agora elas são pessoas de Deus e elas podem ser salvas como todo mundo. É importante citar que as pessoas naquela época não só concordavam por concordar com a igreja, nem sempre. Nós sabemos que a igreja era o braço direito do Estado. Tudo que a igreja exigia dos fiéis, eles deviam fazer, e da população ali, da sociedade naquela época. Porque se você não aceitasse os dogmas da igreja, provavelmente você seria torturado, seria morto, seria perseguido. Muitas pessoas eram excomungadas da igreja, expulsas, né? E sofriam essas perseguições até chegar no fim de sua vida, até findarem com a vida dela, na verdade. E toda vez que o Estado queria fazer alguma coisa, guerrear, fazer qualquer coisa contra qualquer pessoa, a igreja, como seu braço direito, estava ali lhe apoiando, lhe abençoando. E então era muito difícil naquela época que as pessoas tivessem o seu próprio pensamento e elas pudessem desenvolver ali suas críticas quanto àquele modelo de sociedade, aquelas leis e aquelas normas. Porque qualquer pessoa que fosse contra Estado ou religião, que é como se fossem um só, teria um fim trágico. A verdade é essa. Então, para evitar problemas e para continuar vivo, aquelas pessoas preferiam aceitar aquelas normas e, infelizmente, elas eram passadas adiante, inclusive os preconceitos. Depois dessa influência da Igreja Católica, dessa maior aceitação da pessoa surda, começam a surgir vários estudos sobre a surdez. Os surdos passam a receber mais educação ainda. É criado o alfabeto em sinais para os surdos. Eles aprendem a ler e também a escrever. Eles aprendem a falar, são oralizados. Surge, por causa de todas essas pesquisas e todos esses acontecimentos, a ideia de uma diferenciação, né? Começa-se a diferenciar na história o que é surdez e o que é mudez. Porque o surdo consegue falar, ele só não consegue ouvir, então ele já não é mudo. Vamos passar agora para a história dos surdos aqui no Brasil. Como ela começou? Começou ali no período do Segundo Império, liderado por Dom Pedro II, mais ou menos ali de 1840 até 1889, época da proclamação da República. O que aconteceu? Dom Pedro fez um convite a um professor francês chamado de Edward Rouet, ou também conhecido como Rouet, que ele era surdo e ele trouxe um método diferenciado de ensino para os surdos aqui no Brasil, que era exatamente a língua de sinais francesa. Ele trouxe da Europa para o Brasil esse método. Então, os surdos passaram a ser ensinados por meio dessa língua de sinais francesa, por influência do brilhante trabalho desse professor aqui no Brasil. Em 1857, no Rio de Janeiro, foi criado o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudos. E esse instituto hoje é o INES, o Instituto Nacional de Educação dos Surdos.
foi um dos grandes marcos na história da educação dos surdos no Brasil, na história dos surdos em si. Foi uma grande conquista para eles. E, infelizmente, nós sabemos que em vários momentos da história, todo o progresso que já foi conquistado, ele acaba sendo paralisado por algum motivo. Existe sempre alguma coisa que acaba atrapalhando aquele progresso já alcançado. Assim, nós vamos falar de um momento em que a história dos surdos, que já havia progredido bastante, acabou tendo um retrocesso, que foi com o Congresso de Milão, que vai ocorrer em 1880. Nessa época existiam duas tendências, tanto do uso da língua de sinais como da oralização. A oralização era sempre defendida por ouvintes, enquanto os surdos normalmente preferiam a comunicação gestual. Acontece que nesse Congresso de Milão, Congresso Internacional que aconteceu na Itália em 1880, decidiu-se ali pelo banimento da língua de sinais na educação dos surdos, ou seja, a partir deste momento da história, eles deveriam ser oralizados, seriam educados por meio da oralização. E durante muitos séculos a língua de sinais realmente deixou de ser utilizada, os próprios surdos evitavam usá-la, ela foi basicamente proibida, né? E muito desvalorizada, enquanto a língua oral recebeu uma supervalorização acima da Libras. Não se levou em conta nesse congresso a opinião das pessoas com surdez. Na verdade, todos aqueles que votaram ali eram ouvintes. O comitê desse congresso era todo formado por ouvintes. A gente pensa um pouco em coisas que acontecem hoje mesmo, por exemplo, quando nós falamos de uma casa legislativa onde vão fazer uma votação a favor ou contra o aborto, normalmente, na verdade sempre, são todos homens que fazem essa votação e tradicionalistas, e não mulheres, aquelas que vão ter todo o ônus da gravidez ali sobre elas e todos os problemas decorrentes de uma gravidez indesejada. Então, isso ainda acontece hoje, infelizmente, e aconteceu nessa época. O que eu quero dizer aqui? Nesses momentos históricos, né, essas decisões são tomadas por pessoas que não têm real competência para tomar essa decisão, porque elas não estão no lugar das pessoas que serão prejudicadas pela escolha que elas fazem. Infelizmente, isso também aconteceu com os surdos nessa época, essa injustiça nessas decisões. E os surdos não desistiram de utilizar a língua de sinais, de tentar formar os seus grupos. O tempo foi passando e essa língua não morreu. Pelo contrário, quando foi já no ano de 2002, surgiu aquela lei que nós comentamos na aula passada, vocês lembram? A lei de número 10.436, que vai trazer a língua de sinais como meio de comunicação, aceito nacionalmente, encarado, reconhecido como uma língua, tendo esse reconhecimento ali mediante uma lei. E a situação dos surdos começa a melhorar no Brasil. Essa história dos surdos não é uma história que mostra apenas que eles tiveram que lutar, eles tiveram muitas conquistas à medida que o tempo passou, mas mostra também que a nossa sociedade, a sociedade humana, tem se desenvolvido aos poucos e cada vez mais, e tem aceitado mais as pessoas diferentes de nós, as pessoas com deficiência. No caso, nós temos hoje um mundo que é mais inclusivo, que tem ideias mais inclusivas e práticas também. Até porque as nossas leis têm trazido isso e as leis têm um grande peso na sociedade, né? Isso nos convida a um olhar crítico da situação. Por quê? Vocês notaram, e eu fiz questão de destacar isso, que em cada período histórico, cada povo tinha ali a sua forma de Estado e a sua forma ali de religião, de adoração. E vocês notaram quanto isso influenciava no comportamento, no pensamento da sociedade como um todo, a formação daquelas leis, daquelas sociedades,
as crenças, ideias que elas tinham, contribuíram por vezes para discriminação, para muitas mortes, para preconceitos, que hoje nós desconstruímos, fazemos de tudo para desconstruir. E, infelizmente, esses preconceitos ainda existem, né? Ainda são evidentes na sociedade. O que eu quero dizer é que se a sociedade aceita ou nega aquilo que é despejado sobre ela por meio das classes dominantes, dos grupos dominantes, Estado, religião, o quanto que nós paramos para raciocinar e dizemos, não, peraí, será que isso tem que ser desse jeito mesmo que é? Esse pensamento realmente está correto? O quanto que a gente para raciocinar e ser crítico nos ajuda exatamente a criar um mundo melhor para todo mundo. Porque quando a realidade está boa para as outras pessoas, quando você começa a aceitar aquela pessoa que é diferente de você, as pessoas também vão começar a aceitar as suas diferenças. É por isso que é uma troca, né, de respeito que deve ocorrer na sociedade. E isso só é possível se a gente para raciocinar na realidade, em tudo que já aconteceu, no que está acontecendo e no que deve acontecer no futuro. Por isso é importante essa história. Falando especificamente dos surdos, a história dos surdos, você compreender tudo o que esse grupo já passou, o quanto foi desvalorizado. Isso pode ser um estímulo para você começar a ver eles com outros olhos, respeitar mais, contribuir para as lutas deles e também aprender a língua de sinais. Esse foi o meu objetivo aqui e vai continuar sendo durante todas essas aulas até o final desse curso. Chegamos então ao final da nossa aula de número 2 e a próxima trará o tema A Origem da Língua de Sinais, que também inclui a Libras, a língua brasileira de sinais. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que farei o possível para lhe responder. Então, muito obrigada por ter assistido a este vídeo e até nossa próxima aula.